Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade de Caruaru. Hoje nós vamos conversar com César Andrade, que é economista da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Bom dia, César. Tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru. Então, César, na mais recente sondagem, a sondagem industrial feita pela FIEP, apontou um crescimento de 3,9 pontos no volume da produção das indústrias locais no mês de março. O que esse aumento representa? Bom, significa que a indústria pernambucana está tentando se recuperar nesse período de pandemia, mas esse aumento não significa que a indústria está num cenário positivo, porque esse índice ele varia de 0 a 100, para eu explicar. Se o índice estiver acima de 50 pontos, ele está no cenário otimista, se estiver abaixo, ele está no cenário negativo ainda, o cenário pessimista. E mesmo com esse aumento, a gente chegou a 48 pontos. Ou seja, apesar de tentar se recuperar, a indústria ela permanece no cenário negativo. Isso a gente pode explicar por vários motivos. Por exemplo, se a gente pegar o índice de evolução do número de empregados, ele não acompanha, ele teve uma queda. Então, mesmo com essa recuperação, a indústria ela ainda não conseguiu se recuperar a ponto de estar no cenário positivo. A margem de lucro das indústrias também caiu, entende? Então, são alguns fatores que mostram que, apesar dessa recuperação, a indústria ela ainda precisa caminhar um pouquinho para poder voltar a um cenário de satisfação, né, para a indústria pernambucana. Mas, de qualquer forma, esse aumento mostra que nós podemos ficar otimistas, então, para o futuro. Ainda em 2021, a gente pode esperar uma boa recuperação na indústria? Sim, a recuperação ela está caminhando, a gente teve esse aumento. Se a gente pegar o índice de expectativa, que essa sondagem ela também capta, a gente mostra que está no cenário positivo, ou seja, os empresários industriais ele têm uma esperança maior para os próximos meses, mas é tudo muito relativo, tudo depende de como vai caminhar essa crise que a gente está vivendo, essa crise sanitária, né? Enquanto ainda alguns setores não podem trabalhar na sua capacidade plena, enquanto a gente ainda não tem a vacina, a gente não pode afirmar com certeza que a indústria ela vai fechar num cenário positivo esse ano. Tudo depende principalmente da vacinação em massa. Mas ele já é um resultado positivo, porque a gente observa que voltou a crescer, né? Então, se voltou a crescer, a gente tem aquela expectativa de que nos próximos meses o resultado possa vir um pouco melhor e a gente possa chegar aos 50 pontos, que é quando divide o cenário negativo do cenário positivo. Que ótimo. Falando sobre expectativa, assim, qual é a expectativa hoje do empresário industrial e o que nós precisamos fazer para realmente chegar num cenário otimista, para uma recuperação plena da indústria? Bom, a expectativa hoje é que o empresário ele volte a produzir na sua capacidade mais próxima da capacidade plena. Só que existem vários problemas que ainda afetam, além dessa questão de não conseguir produzir tanto, porque a demanda é baixa por conta da pandemia, o empresário ele ainda vem enfrentando alguns problemas, como, por exemplo, a gente levanta nessa pesquisa quais são as principais queixas do empresário, né? E a principal reclamação deles, em primeiro lugar, é a falta ou alto custo da matéria-prima. Mais de 50% dos entrevistados disseram que esse é o grande problema. Então, eles estão enfrentando dificuldade para encontrar matéria-prima e, quando encontra, ela vem no preço elevado. Isso acontece também por conta da taxa de câmbio, né, principalmente para os produtos importados, e isso dificulta a produção. Então, a gente precisa melhorar essa parte para que ela volte a crescer. Outro problema que é bastante falado pelos empresários é a elevada carga tributária. E isso ele acaba mostrando a necessidade de haver reformas tributárias esse ano, né, principalmente a tributária esse ano, que também facilitaria, né, ajudaria a indústria a voltar a crescer, porque a carga tributária é muito pesada para a indústria. Muito obrigada, César. Por nada. Esse foi César Andrade, economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Voltamos com você, Mário Flávio.